Olá, meu nome é Edilaine. Meu trabalho foi desenvolvido juntamente com a professora doutora Rita de Cássia Lima Mazzucchelli, onde meu trabalho possui o nome Rhizobium tropice e Bacillus subtilis no desenvolvimento do feijoeiro. O feijão apresenta uma grande importância na agricultura e na culinária brasileira, constituindo a principal fonte proteica da população por vários anos. Entre as espécies de feijão, as do gênero Phaceolus são as mais cultivadas, ocupando mais de 85% da área de produção mundial. O elemento mais utilizado pelo feijoeiro é o nitrogênio, que está presente nos aminoácidos, sendo um dos elementos mais abundantes na atmosfera. Cerca de 80% do nosso ar atmosférico é formado de nitrogênio, porém os animais e as plantas não são capazes de metabolizá-lo e retirá-lo na forma gasosa diretamente do ar. A fixação biológica de nitrogênio é um processo bioquímico natural gerado por bactérias que conseguem extrair o nitrogênio do ar e disponibilizar diretamente à cultura, fazendo a fertilização do sistema. A tecnologia da inoculação de plantas permite aumentar este processo, ampliando a quantidade de bactérias que vão atuar no vegetal. As bactérias fixadoras possuem um completo enzimático chamado de nitrogenase, que se liga ao gás de nitrogênio e doa os elétrons para ele em uma sequência de reações com gasto de energia e moléculas de ATP. Essas reações provocam a redução do nitrogênio, produzindo duas moléculas de amônia. As leguminosas são capazes de aproveitar a amônia produzida pela fixação de nitrogênio de suas bactérias simbióticas e, dessa forma, são capazes de conquistar ambientes com solo pobre em compostos nitrogenados, onde outras plantas não conseguem se desenvolver. Além disso, quando morrem, essas leguminosas são degradadas por bactérias decompositoras, liberando no solo o nitrogênio de suas moléculas orgânicas na forma de amônia. Embora muitas plantas ainda não consigam utilizar o nitrogênio na forma de amônia, bactérias nitrificantes do solo são capazes de transformá-lo em nitrito e em seguida nitrato. Este é o último composto nitrogenado mais facilmente assimilado pelos vegetais. O Bacillus subtilis, de certa forma, pode aumentar a nodulação e a competitividade do rizóbio pelos diversos efeitos positivos na rizosfera das plantas. Devido à capacidade de algumas leguminosas que, em simbiose com o rizóbio, realizam a fixação biológica de nitrogênio, a coinoculação Rhizobium bacillus pode proporcionar na nodulação e incrementação de nitrogênio atmosférico. As leguminosas têm uma capacidade de trabalhar em conjunto com o rizóbio para fazer a fixação biológica. A coinoculação Rhizobium bacillus pode oferecer um aumento na nodulação e promover a fixação do nitrogênio atmosférico. O Bacillus subtilis incentiva a planta a simbiose de fitohormônios, como ácido indolacético, ácido abscísico, giberelina e citocinina, que beneficiam o crescimento das raízes e o aumento do número de pelos radiculares. Isso permite mais sitioativos na infecção para o rizóbio e para o aumento da nodulação. O Rhizobium tropice são bactérias do gênero Rhizobium que podem contribuir para a redução no uso de fertilizantes nitrogenados. O trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento do feijoeiro submetido à coinoculação bacteriana no tratamento de sementes. O objetivo específico do trabalho teve como base a inoculação de semente de Phaceolus vulgaris com as bactérias Rhizobium tropice e Bacillus subtilis. Também teve como identificar o teor de clorofila no feijão submetido à coinoculação, analisar a matéria seca e analisar a nodulação formada nas raízes. O experimento
foi realizado nas condições de casa de vegetação localizadas no campus 2 da UnoOeste, nos quais foram utilizados vasos plásticos com capacidade para 12 quilos, utilizando a metodologia de RAGE. Foram distribuídas 5 sementes de fascículo por vaso, totalizando 28 vasos. Foram realizados os seguintes tratamentos: a T1 sem inoculação, no caso a testemunha, a T2 com Rhizobium tropice nas sementes, utilizando 100 ml por hectare, a T3 Bacillus subtilis nas sementes, totalizando 100 ml por hectare, e a associação do Rhizobium tropice com Bacillus subtilis, totalizando 200 ml por hectare. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 7 repetições, totalizando 28 unidades experimentais. Na figura 1, podemos observar como foi feita a semeadura do feijão, no qual foi 5 sementes por vaso. Na 2, a gente pode observar o desenvolvimento das plantas a quando ela sofreu a emergência após os 7 dias. Na figura 3, mostra fazendo a medida da clorofila com o clorofilômetro. Na 4, a medição das alturas das mudas. E na 5, a contagem dos nódulos, que foram contados um por um. Resultados. Na tabela 1, podemos observar, na tabela 1, como foi dito, verificou-se que o uso dos micro-organismos favoreceu a emergência das plantas do gênero Fasciculus vulgaris e que não houve uma diferença significativa entre os tratamentos. Na tabela 2, mostrou que as análises do teor de clorofila apresentaram umas diferenças significativas com a utilização dos inoculantes microbianos em relação à planta controle. Durante a condução do experimento, foram observados que todos os períodos avaliados do teor de clorofila foram superiores em relação ao da planta controle. Durante a condução do experimento, as análises mostraram significativamente positivas nas plantas que obtiveram a inoculação, não apresentando uma diferença significativa entre elas. Apresentaram apenas entre as plantas que receberam a inoculação e as plantas controle. Podemos observar também, na tabela 3, que a altura das plantas analisadas aos 33 dias após a data de semeadura apresenta que o tratamento com a utilização do Rhizobium proporcionou um aumento significativo de 145% no crescimento do feijoeiro comparado à planta controle. A influência da adubação nitrogenada da inoculação com o Rhizobium na arquitetura e na tolerância ao acamamento acaba, de certa forma, também prejudicando na sua colheita. Para a avaliação efetuada no final do período experimental, o tratamento com a coinoculação proporcionou incrementos de 124% em relação à planta controle, como mostra na tabela 3. Na tabela 4, o número de nódulos foi superior no tratamento com a utilização do Rhizobium tropice e com a coinoculação, proporcionando incrementos médios de 135% em relação à nodulação do tratamento controle. A massa da matéria seca da parte aérea do feijoeiro é um importante parâmetro de crescimento associado significativamente com a produtividade dos grãos. Além disso, a produtividade da matéria seca está associada com a acumulação de nutrientes pela cultura. A massa seca da parte aérea foi superior com a utilização dos micro-organismos em relação ao tratamento controle. Seus acréscimos foram de ordem de 106% em relação ao tratamento controle. Conclusão. Concluímos que as sementes que receberam tratamentos com a utilização dos micro-organismos possibilitaram um melhor resultado, tanto na germinação quanto no teor de clorofila em relação ao tratamento controle. Obrigada.